Pessoal, boa tarde. Desculpa aí a demora, né, por estar começando, mas eu falei que ia dar 10 minutos. A intenção é que todos pudessem chegar, e eu gosto sempre de fazer esses testes antes, porque eu nunca sei como é que estão as coisas, então é muito fácil ficar pensando só do meu lado, né, e esquecer de pensar de quem está do outro lado, se realmente está tudo ok, se talvez se disponibilizou um tempo aí para estar escutando o que a gente vai passar. Então, o intuito é esse aí mesmo, fazer tudo da melhor forma possível para ver se vocês realmente vão conseguir escutar, ver, para nós termos um bom entendimento de tudo que vai ser falado aqui. Como eu falei para vocês, eu só fechei lá, porque agora eu consigo falar normalmente, escuto a minha voz em tempo real, sem nenhum delay, chegando atrasado para a minha própria voz, isso me atrapalha na concentração. E vocês lá, então, vão continuar escrevendo naquele chat, pode pôr pergunta, pode pôr um monte de coisa que depois eu vou responder tudo para vocês. Eu vou tocando aqui para ficar mais fácil, mais dinâmico. Em algum momento eu posso dar uma paradinha, olhar lá, mas eu vou procurar me focar só aqui, tá bom? Até para nós termos um bom entendimento do que vai ser falado hoje aqui. Então, pessoal, é o seguinte, falando de ferramentas de gestão para a academia, nós temos vários departamentos e várias ferramentas para utilizar no dia a dia nosso, ok? Vamos fazer uma analogia com a questão do personal. Esses dias eu falei para você o quanto é importante se conhecer um dos índices, né, uma das ferramentas, para se observar o quanto a tua academia está sendo vista, ok? E quanto ela tem sido visitada. Em contrapartida, também você tem um outro índice, uma outra ferramenta que você mensura ali quantas vendas você realmente conseguindo converter dessas visitações. Vamos fazer uma analogia para a questão do personal trainer, é a mesma coisa do seguinte, num mês, quantos clientes foram indicados para você, né? Quantas ligações você recebeu perguntando sobre o seu serviço, os seus horários, o que você tem para oferecer, né? E disso tudo, quantas pessoas foram? Por exemplo, foram 50, foram 30, foram 20? E quantos cada um de vocês conseguiram vender os seus planos aí, o pacote de serviço de vocês para esses clientes que os procuraram, seja por indicação, ou porque viu algum folder em algum lugar, uma propagandinha no Facebook. Então, tudo quando eu falo para a relação da academia, às vezes, a grande maioria das vezes, tem como fazer, sim, uma linkagem, uma analogia para a questão do personal, ok? Isso é muito importante deixar claro para vocês. Então, eu queria tocar na primeira ferramenta mais simples, que seria a visitação da academia. Então, o que eu indico para vocês é que comecem a fazer, quem não faça, o controle do número de visitas que você tem na academia, seja de segunda, seja de terça, de quarta, de quinta, todos os dias. Porque você tem que entender quantas pessoas estão indo até o seu negócio. Hoje em dia, é muito comum, vocês aí vão concordar comigo, eu tenho certeza, antes de nós comprarmos qualquer coisa, um suplemento, uma camiseta, uma roupa, ou mesmo um carro, qualquer coisa, a tendência nossa é pesquisar no Google e buscar informações aí referente a esse produto ou serviço que nós queremos comprar. Até para ter uma noção de quanto está isso no mercado virtual, de repente, ou quanto está no mercado físico, aí no mercado que a gente fala offline, né? E quando nós vamos até o mercado offline, é para geralmente a gente pôr a mão, palpar esse negócio aí, para saber se realmente esse produto vale a pena realmente a gente comprar. Só que 50%, então, nós já estamos indo com uma intenção de compra. Então, quando esse cliente chega na sua academia, já tem 50% de chance de você vender o plano para ele. Só que o restante desses 50% obviamente que é função, é todo o mérito aí, ou despreparo do seu consultor de venda se ele não conseguir vender esse produto. Primeiro, porque ele vai ter que ouvir esse cliente, entender qual que é a necessidade dele, e também esse consultor tem que entender todos os planos da academia, ele tem que treinar em todas as aulas, ele tem que ter feito tudo, para ele ter a vivência, o sonho, a experiência, para poder passar uma percepção de maior entrega para esse teu cliente em relação ao produto ou serviço que ele foi buscar. Então, a gente tem que conseguir ouvir bem o cliente, né, para poder oferecer o melhor produto. Por exemplo, se você vai pegar um indivíduo que está aí, sei lá, vamos por aí, 5 anos, 3 anos sedentário, está com um nível aí de obesidade grau 1, você não vai entregar nenhum resultado para ele com nenhum plano de 3 meses, nem muito menos mensal. Então, para que você vai vender isso? Só para frustrar esse cliente, para mostrar realmente que a atividade física não vai resolver a vida dele, sendo que o processo dele para alcançar esses objetivos que vão ser traçados durante a avaliação física vai ter que ser de médio a longo prazo? Só que você tem que ter estratégias para fazer esse cliente comprar um plano de 6 a 1 ano, porque não é qualquer um que vai chegar lá deixando 6, 12 cheques
Ainda mais se for um cliente obeso, com esse obeso no caso grau 1, igual eu falei. E geralmente são indivíduos refratários ao exercício, eles não gostam de treinar, até por isso que eles estão nessa condição. Então, é muito importante que nós tenhamos essa ferramenta em mãos para mensurar, ou seja, a quantidade de clientes que visitam a nossa academia e o quanto que isso gera de venda. Então, você não precisa de fazer nenhum investimento pesado com marketing, mandar fazer um monte de coisa. Se você pegar uma planilhazinha simples no Excel, mesmo se preferir no caderno de uma forma bem crua mesmo, ir lá e fazer, isso é totalmente possível. Pedir para o seu consultor anotar quantas pessoas passaram por ali para conhecer a academia no período que ele estava e o que disso ele converteu em vendas. E o interessante também é ter o que esse cliente foi buscar lá. Porque, de repente, ele foi buscar uma atividade que você não tem e você consegue também, através desse controle de visitação, observar um tipo de serviço que o pessoal tem procurado muito e você não tem oferecido. Então, isso te ajuda também a melhorar o tipo de serviço que talvez você ainda não tenha para abrir mais o seu leque e oferecer mais opções para o seu cliente. Então, a primeira ferramenta que eu queria tocar com vocês é a questão. Comecem a anotar o número de visitações e o que disso é convertido para vendas, que seria a segunda ferramenta, que seria o índice de conversão de vendas. Agora, talvez vocês vão perguntar para mim, mas, poxa, qual que será que é o ideal, né, para se ter em número de... Qual que é o percentual esperado aí que estaria bom, né, no número de vendas para essa proporção de visitações? Uma continha básica, se visitar 10 pessoas na sua academia, é esperado que o mínimo seja uma conversão ali de 60% para realmente ser algo condizente com dentro da naturalidade do mercado de academias aí, do que se transforma em vendas, né? Qualquer coisa para baixo disso, vocês podem ter certeza que esse seu consultor realmente está tendo um problema técnico de conhecimento do teu serviço, do seu produto para entregar para aquele cliente. Então, aí vai mais um porquê de você fazer isso. Porque ao final da semana é o melhor período para você pegar tudo que, por exemplo, hoje nós estamos na segunda. Se eu tivesse todo esse controle da semana passada, eu simplesmente iria pegar e olhar quais que são os consultores que tiveram maiores problemas. Isso me dá a possibilidade de criar a minha estratégia de intervenção para que essa semana que está começando seja um pouco melhor do que a que passou, né? Porque a gente não pode pegar um dia isolado, por exemplo, uma segunda, uma terça, uma quarta, qualquer dia da semana que seja, e chegar, pegar o consultor seu e falar, ó, meu amigo, não é o seguinte, você não vendeu nada, o negócio aqui está feio. Porque existem dias, vamos dizer assim, ruins, atípicos, né? Então, isso não dá para ser feito. Então, o legal é você ter esse controle, sim, diário, para que você consiga pegar, após passar uma semana, analisar esses números e criar uma estratégia de intervenção para o porquê daqueles clientes que visitaram a sua academia na semana passada não obteve-se o índice, pelo menos ali de 60%, de uma forma geral, para cada consultor e para a equipe. Então, isso é muito importante de ser observado, até porque é justamente aí que você vai ver se você precisa de dar mais treinamento ou não. E a maioria das vezes as pessoas reclamam que os consultores não treinam, mas aí eu vou chamar um pouco a atenção. Isso é culpa extremamente do gestor ou do coordenador, né, de quem é o responsável pelo departamento. As pessoas simplesmente não têm obrigação de saber fazer aquilo que você quer que seja feito. Todo mundo faz aquilo que as experiências da vida até o momento lhe ensinaram. Ou seja, se ele entende que a hora que ele termina de almoçar lá na cozinha, lá no horário dele, ele tem que lavar as louças, porque ele sempre lavou a vida inteira, isso aí para ele vai ser fácil. E tem um cara que nunca fez isso na vida. Então, para ele entender como mudar isso aí, você vai ter que ter um certo trabalho para mudar isso. E, às vezes, isso aí vai ser um pouco oneroso, se você não se disponibilizar de tempo para isso, das ferramentas adequadas. Então, isso não tem como vocês ficarem sem fazer. Então, a dica que eu daria é para começar a fazer essa questão das visitações e o que converte disso tudo para vendas. Separa individualmente e depois separa e faz uma média por equipe. Então, se você tem 3 consultores, soma as visitações de todos, soma as médias de vendas de todos e vê se pelo menos está para cima de 60%. Qualquer coisa para baixo de 60% disso, é bom vocês ligarem o sinal de alerta que realmente vocês podem estar tendo um problema técnico na entrega do que o cliente foi buscar e por isso não tem se fechado planos. Então, aí vale a questão de uma capacitação e do treinamento. É como eu falei, nós vendemos benefícios, nós temos que parar de vender valores, né? É por isso que é extremamente importante que todos os consultores passem por todas as aulas, treinem com todos os professores, porque ele vai vivenciar e ele vai poder chegar para você, gestor ou coordenador, te dar um melhor feedback de quem talvez está atendendo aquilo que a academia realmente quer vender, dentro da missão, dos valores da empresa. Então, acho que isso aí deve ser bem controlado
para que isso realmente surta um resultado muito efetivo aí na academia de vocês. Como eu falei, isso você pode levar para o personal. Dentro do prazo aí de 3 meses, né, contando a partir de hoje, 3 meses para trás, quantas pessoas te ligaram, quantas pessoas te perguntaram alguma coisa no Facebook, quantas pessoas vieram falar com você pessoalmente e o que disso tudo você virou venda, o que você fechou e entregou o seu pacote de serviço que, logicamente, você queria ter feito e não fez. Por que isso aconteceu? Será que faltou alguma habilidade de venda? Será que você se expressou mal? Será que você não conseguiu ouvir bem o seu cliente, entender a necessidade dele, mostrar que você tem um produto certo para resolver o problema dele? Será que foi tudo isso? Então, não adianta para a gente, nós hoje no mercado, ficarmos só na base do tecnicismo, como também não adianta nada ficar só na base das técnicas de venda, na gestão de pessoas. A gente precisa difundir tudo, né? É lógico que o embasamento técnico, científico, vai ser primordial para a gente entregar os resultados do nosso cliente, né? Mas, tendo em vista tudo que eu tenho visto por aí, se as pessoas não fazem as avaliações pertinentes, não tem programas de treinamento pré-determinados, estabelecidos, já montados, para entregar para esses clientes que cheguem e depois você classifique ele através dessas avaliações, eu não vejo maiores diferenças do que o restante do pessoal faz, porque para você montar um programa de treino aí, no mínimo, você vai gastar de 2 a 4 horas, no mínimo. Isso se você já tiver muita prática por montar. Então, a primeira dica que eu queria dar seria referente ao controle de visitação e de venda. O que você tem feito na sua academia e o que você tem feito com relação ao personal trainer. A segunda coisa que eu queria falar é com relação à musculação. Muito se reclama que na musculação o pessoal atende mal, que o pessoal está interessado em prospectar a questão de personal trainer, mas como outros departamentos da academia, eu acho que o professor dali que está na musculação, ele também quer ser valorizado de uma forma diferente, mas ele também precisa de ter as atitudes diferentes para que essa valorização ocorra, né? Então, o primeiro ponto é a academia, a clínica, o estúdio que vai contratar esse profissional, que ele crie, vamos dizer assim, um mecanismo, né, um diferencial do mercado aí fora, como, vamos dizer assim, como se fosse um plano de carreira, algo diferente que não existe em outras academias, para que esse cara realmente valorize estar ali na sala de musculação e queira fazer um a mais. Por exemplo, uma das coisas que atrapalha muito na questão do atendimento é que nós mesmos nos matamos, porque o layout que nós montamos da nossa academia, da nossa clínica, não favorece a entrega de um atendimento, vamos dizer assim, rápido, eficaz e que nós possamos trabalhar com alguns programas pré-estabelecidos. Às vezes nós estamos lá num momento de pico da academia, por exemplo, 18, 19 horas, numa segunda, numa terça, numa quarta, e tem 30 alunos na sala e 80% desses caras estão treinando drop set. Como é que fica? Você tem que ajudar todo mundo que está treinando drop set. Então, assim, nós temos que tomar cuidado até com os métodos de treino que nós escolhemos para entregar para os nossos clientes dentro de uma musculação, dentro de um salão. Isso seria totalmente fácil de se fazer no âmbito do personal, mas no dia a dia operacional de uma academia, esses métodos aí são extremamente inconvenientes de serem aplicados até pela questão da operação de uma forma geral. Então, o que fazer para tornar o atendimento um pouco mais dinâmico ali na musculação, né? E que o cliente consiga perceber uma questão de, olha, o cara me enxergou, o cara me viu, o cara me prestou um bom atendimento. A primeira coisa é que você vai ter que ter alguém que controle essa operação, esse dia a dia ali, você vai ter que ter um coordenador, um gestor responsável pelo setor, pela musculação. Não tem jeito de você não ter. E você tem que trabalhar com o seguinte número, né? No mínimo, um professor aí na sala de musculação, ele deve ter extrema capacidade, habilidade, para isso ele tem que ter sido treinado, capacitado, escolhido o perfil certo, senão ele não vai conseguir fazer isso. Você pegar um professor muito preso, que não tem dinamismo, que não tem proatividade, fica difícil. Ele tem que dar conta de atender, no mínimo, 8 clientes. Não interessa se ele está de manhã, de tarde, de noite, no pico ou sem pico. Ele tem que dar conta, é obrigação dele, ele é contratado para, no mínimo, ele dar conta de atender 8 pessoas. Em média, ele tem que dar conta de atender uns 10, e no maior dos esforços, né, que ele fizer ali para conseguir manter o padrão de atendimento dos 8, a média de 10, seria ele trabalhar pelo menos ali no máximo num teto com 12 clientes por professor. Tá? Então, isso é uma das maneiras de você conseguir estabelecer algumas metas de atendimento, que você tenha um coordenador que distribua isso durante uma sala. Se você tem essa métrica, que você já sabe que pelo menos a média ideal na musculação seria um professor seu dar conta de 10 clientes, você já pode criar 3 abordagens
para cada professor desse fazer com cada cliente que ele esteja, né? De 2 minutos, cada abordagemzinha rápida. Se ele abordar cada cliente desse por 2 minutos em 3 momentos, esse cara não vai deixar de, vamos dizer assim, perceber que não foi atendido. Ele vai ter a certeza que ele foi atendido. E o atendimento não significa você parar ali para o cara deitar e dar uma aula de fisiologia e biomecânica para o cara, porque o cara às vezes não quer nem saber disso. A maioria não está preocupado com isso daí. O feedback, esse cara espera que quando você estiver lá na esteira de costas para ele, ele esteja no supino, você tenha uma posição ali, você se poste de uma forma que você tenha uma visão periférica de toda a academia e você percebeu algum momento que ele fez algum movimento talvez que não seja adequado para aquilo que você pretende entregar referente à metodologia que vocês trabalham na academia de vocês, e você chega e simplesmente fala, André, é o seguinte, eu estava lá na esteira, eu passei ali com uma cliente assim, a hora que eu estava ali, eu percebi que na hora que você foi terminar o movimento do crucifixo, você estendeu demais o cotovelo no final, mas você deveria ter deixado ele um pouquinho mais semiflexionado, dessa posição assim, deixa eu te mostrar rapidinho. Você senta, mostra a execução, o cara falou, você entendeu? Faz e vê se você se sente melhor. Tá até assim, porque o cliente também, tem muitos que não vão gostar do jeito que você chega com a informação, que vão sentir como se fosse uma imposição, por mais que você seja o professor, realmente tem que se impor. Então, se você terminar a frase falando assim, faça e veja se você se sente melhor, se fica mais confortável, se você sente trabalhar mais, você torna a situação mais favorável dele te dizer sim. Depois você sai para atender uma outra pessoa, lá de longe você pode falar, André, ó, eu vi o exercício aí, viu o que você fez, cara, ó, melhorou bastante, 100%, é assim mesmo. Cara, ele vai estar te percebendo. Então, o que fazer para melhorar essa questão do atendimento? Primeira coisa, dividir essa questão dos professores, no máximo com 12, no momento mais apertado da academia, o mínimo uns 8 ele dá conta, e em média 10. Só que qual que é um outro fator que atrapalha muito, o professor que está em sala pode falar assim, na teoria é fácil, mas na prática é bem diferente. É bem diferente, eu já vi totalmente essa prática, eu já tive dentro de uma sala de musculação com 62, 54, 58, estando com 4 professores só eu, ou seja, não adequado, mas tivemos que se desdobrar, né, por algumas questões aí que a empresa não achava condizente contratar a gente naquele momento. Então eu tinha que me virar, não tinha que ficar reclamando daquilo que não tinha, eu tinha que me virar, né? Então era a hora que eu tinha que mais dar suporte. Enfim, o que vocês podem fazer para melhorar essa questão de atendimento e dinamismo e velocidade de atendimento, além de essa distribuição de quantidade de clientes por professor, seria uma outra coisa que empecilha muito. Às vezes você está atendendo alguém, você está com uma carta, você está com uma ficha, você fala assim, André, ó, pega aqui, vai lá no Hack 45, lá no Leg 45, vai lá na flexora deitar. Às vezes o cara não sabe nem o que é nada disso. Aí você vai falar, pô, mas o cara já está um ano na academia. Tem gente que não quer nem saber o nome, não vai aprender nunca. Tem gente que tem dificuldade com o nome. Quantas pessoas vocês conhecem que conhecem uma porrada de gente aí, mas só que ele não se lembra, às vezes, da maioria dos nomes das pessoas, ele tem dificuldade. Cada um vai ter dificuldade com alguma coisa. Uma coisa que ele vai ter dificuldade nunca é conciliar a questão de número. Então, olha que coisa interessante. Se todos os equipamentos da sua academia tivessem lá, em algum lugar visível, o número, né? Você podia pular leg press 45, número 1, por exemplo. Você podia estar passando exercício com outro cliente, você fala assim para o outro, fala assim, André, seguinte, ó, tô acabando de passar aqui para o João o exercício, vai reto aqui, ali você vai ver ali em cima, tem os números, o número 1 é o leg press 45, senta lá e faz ali o exercício, enquanto isso eu vou terminando de passar aqui para ele, eu já vou lá te dar um feedback. Ou seja, o tempo do cara se direcionar até a máquina, que às vezes pode ter uma outra pessoa utilizando, ou chegar até lá e se acomodar e pôr o peso, é o tempo de você terminar de dar informação para esse cara que está e chegar até esse cliente para dar o atendimento adequado que ele precisava. Mas você não deixou de falar, pera, espera só um pouquinho que a gente fala, vai lá naquele lá tudo. A maioria não sabe o que é. A maioria chega, às vezes, no equipamento, fica olhando para um lado, para o outro, fica meio perdido. Então, se vocês conseguirem fazer a numeração desses equipamentos, vai facilitar também que o professor consiga ficar com esses 12 clientes na mão e consiga mandar os outros clientes que chegam para perguntar alguma informação, ou mesmo os que estão na mão dele, desses 12, que possa ser algum iniciante, algum outro cara que tem mais dificuldade com o nome, para um outro exercício enquanto ele termina de dar um outro atendimento. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o professor, na tendência, ele vai sempre chegar falando da dificuldade, querendo impor uma dificuldade para não fazer aquilo que você está propondo. Você tem que ser estrategista, tem que ter vivido na pele também, para saber como é que funcionam as coisas, para saber que realmente é possível fazer. Só que tudo isso que onera um pouco mais sair da zona de conforto, incomoda as pessoas. Então, a primeira coisa que todos vão achar ruim é tudo que é novo está sujeito à rejeição.
Então, tudo aquilo que vocês oferecerem de novo, por incrível que pareça, que possa melhorar para todos e vai tirar alguém da zona de conforto no momento, isso vai estar sujeito à rejeição. Mas está sujeito à rejeição porque as pessoas não entendem para que serve aquilo. E a maioria das vezes, quando nós implantamos alguma coisa com relação a números, a indicadores, as pessoas entendem que vão começar a ser medidas e analisadas. Entre aspas, vão ser. Mas a ideia é que nós todos precisamos desses números para fazer o negócio andar da melhor forma possível. Como que eu posso ficar com uma folha de pagamento, de repente, lá de 25 mil, onerando a maior parte do meu faturamento lá, sendo que tem professor lá que não se desdobra para fazer nada, as aulas na ginástica do cara é vazia, na musculação o cara não faz nada, ele não ajuda, ele não é proativo, ele falta, ele não cobra horário de ninguém, se precisar de trocar num sábado para fazer alguma coisa com ele de sábado, ele não abre mão do dele, então fica difícil. Os irmãos, fica mais fácil da gente estabelecer essas metas. Segundo ponto desse controle da musculação, que é fundamental para você entender quantos professores você precisa para realmente incorporar esses 10 clientes para cada professor e quais são os seus horários de maior necessidade de ter uma ferramenta que se chama fluxograma. Então, vocês imaginam que a academia de vocês abra às 5 horas da manhã e feche, sei lá, às 10 horas. Você tem que ter pelo menos de uma em uma hora o controle sendo anotado na mão mesmo, uma folha sulfite que seja, de todos os clientes que passam de cada uma hora dentro da academia. Não tem como não ter. Aí, muitos podem falar, nossa, André, mas, poxa, em uma hora, mas tem muita gente que entra, que sai, outros vão para a ginástica, tudo. Você tem que contar quantos clientes estão no salão da musculação sendo atendido naquele momento. Isso é o que importa. Vai ser um número que vai te dar possibilidade de estratégia. É melhor do que você achar e chutar alguma coisa. Então, essa ferramenta ela é muito útil. O que o coordenador tem que fazer, então? Todo dia, ele já tem que deixar lá, tipo assim, se a academia, por exemplo, abre até sábado, 6 folhinhas lá com as coluninhas, os horários, né? E a quantidade de clientes colocada numa mesinha, num lugar lá próximo, na musculação, que dê para guardar. Todos os professores têm que ser orientados para chegar e fazer essa mudança. Não adianta deixar a responsabilidade de um só, porque todo mundo vai cair nas costas daquele cara. Você tem que determinar, ó, segunda, André, você é o responsável. Terça, João, é você que marca hoje. Carlos, você marca na quarta. Então, você tem que delegar responsabilidades e fazer todo mundo se envolver com o processo. Não adianta você determinar um professor só fazer isso. Todos têm que fazer, tá? E aí, eles vão anotar essa quantidade de clientes. A mesma coisa do esquema da visitação. A hora que você terminar a semana como coordenador, você vai colocar, vai olhar os números e vai ver realmente quais são os dias que você está tendo uma maior demanda, quais são os horários que realmente o negócio aperta mais. E dentro desses números em mãos, você pode chegar para conversar com o seu diretor lá, né, o seu gerente, para realmente ver a necessidade de contratar mais alguém para cobrir algum determinado período para auxiliar nessa entrega de atendimento. É muito fácil você chegar para o gerente ou para o dono do negócio e falar, cara, não estou aguentando, está apertado aqui, preciso de contratar mais gente. Mas e aí? O que você tem de números que comprova para esse cara realmente que você precisa disso, ou que você realmente não está fazendo corpo mole para não fazer aquilo que você foi contratado para realmente fazer, não é verdade? Então, com isso em mãos, você já começa também a ter uma outra métrica. Só que o que é interessante? Não adianta pegar só uma semana, você tem que pegar pelo menos um mês seu e aí começar a entender como é que isso funciona. Na verdade, disso tudo, da musculação, principalmente na questão do fluxograma, isso vai ter um valor realmente bem detalhado, vamos dizer assim, depois de você pegar um ano da sua academia e entender como é que ela funciona em um ano. Aí, no outro ano, você pode começar a fazer um comparativo de como que estava janeiro de 2015 com janeiro de 2016. Você não pode querer comparar janeiro com outubro, é óbvio, não tem que comparar. Mas se você tiver noção, pelo menos, de como é que está acontecendo o fluxo, você vai ver onde você tem mais necessidade, onde você não precisa de tantos professores disponibilizados em uma determinada aula. Só que agora a gente falou muito da questão da cobrança e das ferramentas, né? Então, a gente falou na questão dos indicadores ali, básicos ali na frente de controle, que seria o índice de visitação, o que converte disso de venda. Estamos falando aqui na musculação uma forma de você melhorar a questão do atendimento e distribuir isso melhor entre os professores com uma meta de atendimento de X clientes, ou seja, no mínimo 10 clientes para um professor, né? A colocação de alguns números na musculação para facilitar a orientação do cliente ir até esse equipamento em vista que você pode estar atendendo alguém naquele momento e esse cliente também seja um cliente novo e não saiba os nomes dos aparelhos, então você não fica naquela dúvida, você manda o cara com a certeza que ele já vai saber que existe aquele número que vocês vão orientar. Então, assim,
você tem o fluxograma, então você tem vários controles aí que a gente discutiu até o momento. Só que o que é importante você ter agora na musculação? Para que isso realmente tenha uma aderência. Eu acredito o seguinte, que todo mundo é contratado, é pago, logicamente, para prestar um serviço, para render, a empresa espera alguma coisa, o funcionário também. Só que eu acho que todo mundo que faz o além, essa pessoa realmente tem que ser, né, vamos dizer assim, enaltecida, premiada, bonificada, gratificada, como vocês queiram falar. Então, não adianta nós queremos apenas cobrar, ó, você está ruim, pô, você vendeu esperado só, e a hora que o cara faz um monte de coisa, só dá parabéns para o cara. É lógico que essa questão do reconhecimento é extremamente importante. As pessoas valorizam muito mais isso, às vezes, do que o próprio dinheiro. Em pesquisas que já mostraram isso, que tinha uma empresa muito grande, que o nível de bonificação e de salário da equipe, né, dessa empresa era tremendo, era muito bom. Só que mesmo assim existia-se uma rotatividade muito grande. Mas essa rotatividade muito grande existia-se porque o gestor daquele departamento, né, que foi contratado um PhD, especialista em consultoria nessa parte, para realmente ver o que acontecia, ele conseguia enxergar simplesmente, através de alguns questionários, algumas abordagens, que faltava muito, né, para esses colaboradores ali que tinham uma rotatividade muito grande, não bastava só ganhar dinheiro. Eles queriam que o gestor, que o diretor, que as pessoas que estivessem na posição hierárquica maiores que eles dentro dessa empresa, celebrassem com eles essas vitórias, ou seja, reconhecessem eles, tivessem atitudes de pegar lá ao vivo um microfone e vir soltar uma música e fazer uma homenagem para esse cara, ou dar um cartão, mandar um cartão lá para casa do cara, assim, com uma série de escritas à mão pelo diretor da empresa. Então, eles queriam isso. Então, não adianta só pagar bem. Tem que ter as duas coisas, o reconhecimento e o pagar bem. Então, é por isso que eu indicaria muito que na musculação vocês trabalhassem a questão de carteira também de clientes por professor. Então, você imagina o seguinte, você vai ter um mês que o André ele tem mais pessoas para renovar que o João, por exemplo. E dentro dessas renovações que eu tenho, a maioria dos planos que eu tenho é semestral e a maioria dos clientes que o João vai ter, por exemplo, ali é trimestral. Então, na teoria, entre aspas, para mim, renovar os mesmos planos, talvez com a mesma proporção ou até maiores do que o João, é muito mais difícil. Só que isso vai se tornar muito fácil de acordo com toda a experiência que o cliente teve junto comigo, naquele período que eu estou, que eu sou responsável por esse cliente, o plano. Então, é o que eu falo, 80% da retenção, da fidelização desse cliente na academia é sempre do professor. Não tem papo. Só que existem outros 20%, na minha concepção, que são não responsáveis diretamente pelo professor. Como eu já falei outras vezes, às vezes você chega numa academia, simplesmente você pega aquela recepcionista, a consultora que está ali na recepção, você passa por ela, isso acontece muito com mulher, né? Você passa com ela, a outra mulher passa bem arrumada, bonita, tá lá, tem um corpo legal, porque treina, a outra fica olhando com aquela cara, simplesmente nem cumprimenta, não fala oi, não fala boa noite, bom dia, não faz nada. Então, isso torna um ambiente hostil, desagradável. Não é um ambiente agradável que a pessoa quer retornar no dia seguinte. Né? A pessoa da limpeza, da manutenção, que não fala um oi, um bom dia, também tem uma cara amarrada, parece que está arrumando as coisas, parecendo que ela realmente quer quebrar ao invés de arrumar. Então, isso tudo vai interferir na forma do cliente ficar naquele lugar, porque o ambiente torna-se hostil. Não adianta só um lugarzinho ser legal. Se ele chega lá na sala de ginástica, o professor é um mala do caramba e se acha e não trata bem, só trata bem 2 ou 3 e dá atenção para 2 ou 3. Como é que fica? Você vai querer voltar na aula desse cara no dia seguinte? Com certeza você não vai. Então, existem outros setores também que são responsáveis, mas diretamente é óbvio para o professor. Então, por exemplo, assim, eu marquei aqui o que eu acho que seria ideal é vocês criarem essa carteira, certo? Aonde vocês trabalhassem assim, que um professor que tem lá, por exemplo, 10 clientes, de 0 a 59% dessa carteira, se ele não renovar, ele está numa classificação ali que a gente pode falar de ruim. Ou seja, você pode criar uma lousa, você pode pôr uma lousa lá na sala dos professores, com essas metas de carteiras, renovações que o pessoal tem, e todo mundo que ficar nessa meta ruim de 0 a 59, você pode pôr tipo um menos um sinalzinho de menos. Tipo assim, ele está abaixo da média esperada, porque a média é de 60% a 79% da renovação da carteira. E aí, o cara ficando sempre naquela zona, e ele vai ver aquilo todo dia, ele não vai se sentir confortável também, a não ser que ele queira realmente sair da academia. Mas ele não vai se sentir confortável. Então, isso é uma forma também de você realmente chegar para o cara e mostrar, cara, o que está acontecendo? Você precisa da minha ajuda? E eu, como coordenador, o que eu posso fazer por você? Você está com algum problema em casa? Você está com alguma dificuldade em alguma prescrição de algum treino, na hora de atender, de abordar alguém? O que eu posso fazer por você?
Então, antes de chegar dando porrada, você tem que procurar entender por que o desempenho daquele seu colaborador está tão baixo. Sempre tentar se colocar no lugar dele para tentar entender o que está acontecendo. É muito fácil chegar dando porrada, isso qualquer um faz. O difícil é você tentar entender o que acontece, tentar reverter uma situação, aí sim, nessa hora, você vai mostrar que você, coordenador, é muito bom. Né? Não é simplesmente na hora que você vai marcar quantas vezes o professor chegou atrasado, se ele está de barba feita, se não está, se ele passou gel, se não passou, se a camisa está amassada ou não. Não é nessa hora que você vai ser o coordenador que faz a diferença. O coordenador que faz a diferença é naquela hora que tem um cliente querendo cancelar justamente por um mau atendimento aqui de um cliente, de um professor seu, você vai lá e consiga reverter o que ele ia cancelar de um plano semestral, você ainda reverte e faz o cara fazer um anual ou continuar fazendo o plano dele. Então, é aí que entra a posição do coordenador. Só que precisa de ter números, não adianta ter percepção, falar só e olhar. Como é que você chega para o teu gerente, para o diretor da tua empresa e diz os porquês que você quer tomar determinadas decisões, sem alguma coisa específica palpável, até para criar as estratégias de intervenção, não tem como, tá? Então, trabalha com a carteira de cliente. Então, de 0 a 59%, o cara está numa zona ruim. E eu dou uma sugestão de uma atividade, você colocar tipo uma luzinha, que você pode pôr as metas de cada um do mês lá, e você vai lá e tipo, tica um sinalzinho de menos no cara que ficou nessa zona. O outro seria o cara ficar de 60% a 79%, isso estaria dentro de uma normalidade do que é esperado, ou seja, esse professor que você contratou, ele tem que, no mínimo, entregar isso, no mínimo. Ou seja, de 10 clientes que ele tem, de 6 a 7, dos 10 que tiver para vencer naquele mês, no mínimo 6 a 7 ele tem que fazer a renovação. Não tem jeito. Não tem como. Se não fizer, é aquela coisa. Com certeza está tendo problema de atendimento dentro da sala. E isso tudo, aí você vai somar de todos esses professores, isso mostra para você depois, lá no final, eu posso falar depois disso numa outra oportunidade, vai mostrar para vocês o índice de rotatividade da sua academia. E se esse índice de rotatividade estiver para cima de 10%, ou seja, 11, 12, 13%, o que mostra a maioria das pesquisas é que realmente está tendo problema na entrega do serviço, ou seja, problema dentro da musculação, dentro da sala de ginástica, é problema técnico de atendimento. Não é por algum fator que nós realmente não consigamos intervir, como uma mudança de endereço, o cara ser promovido do trabalho e mudar de bairro, abrir uma academia do lado da casa dele, o cara prefere ir lá do que ter que se deslocar de uma distância muito grande, né? O cara começou a estudar no horário que ele ia na academia, enfim, são fatores que não tem como nós intervirmos. Então, isso aqui vai ser bom ter isso. Então, de 60% a 79%, o cara está dentro de uma normalidade, não ganha pontuação nenhuma, não ganha um maisinho, nada, porque realmente ele está dentro do esperado, ele está fazendo o que ele foi contratado para fazer. Então, está ótimo. A outra métrica para a carteira de clientes em termos de renovação seria o cara conseguir trabalhar de 80% a 89%. Se ele conseguir trabalhar de 80% a 89%, você já pode pôr uma classificação como sendo bom, que significa que dos 10 que ele tinha naquele mês, por exemplo, ele renovou de 8 a 9. Então, isso é muito bom. E aí você vai na lozinha, você faz o quê? Você faz um pontinho positivo para esse cara no final do mês. E aí você pode pegar o cara que conseguiu pegar dessa carteira de 90 a 100, que é o cara que ficar de 9 até a 10 clientes. Esse cara entra numa condição de excelente. Quantos pontinhos você vai pôr lá para ele na lozinha? Você põe 2. Qual que é a estratégia, a ideia? Isso tudo que eu estou falando para vocês é a ideia de coisa que eu sugestiono nas consultorias. Vocês podem adaptar tudo para vocês, desde que vocês acharem melhor. Mas olha que interessante. No final do mês, você vai lá e soma a pontuação dos caras e vai anotando. O que você faz? Você vai pagar uma comissão para esses caras que ficarem de 80 a 89, por exemplo, de 5% do total do salário dele no final do mês. E o cara que ficar de 90 a 100, você vai pagar 10% no valor total do salário deles no mês. Só que, quer que a coisa fique melhor? Em vez de pagar mensalmente, você pode fazer um pagamento trimestral. É como se você quase estivesse dando para o cara um 13º se ele não tiver, ou um 14º, que você está pagando pelos comissionamentos dele. E às vezes fica mais fácil ele receber um pouquinho mais cheio, de 3 em 3 meses, do que receber mensalmente com esse professor. Então, olha só que interessante, nada melhor do que a meritocracia. Você cobra, você quer implantar as coisas. Só que, em contrapartida, o cara te dá mais do que você contratou ele para fazer, não tem como não também você dar mais para esse cara. Ele está valorizando a tua empresa, ele está valorizando a oportunidade que ele teve. Então, eu acho que nós temos que olhar dos dois pontos. É muito fácil olhar só do lado do professor e é muito fácil olhar só do lado do gestor. Nós temos que pôr dos dois lados. E, às vezes, nós vamos conseguir fazer exatamente só isso quando nós nos depararmos com as duas situações. Eu já fui estagiário, eu já fui professor, eu já fui gerente, já fui coordenador, só não fui dono de nada ainda. Entendeu? Mas dá para ter uma noção realmente de como são cada posição de onde você realmente está
E aí é que você vê que o negócio fica mais embaixo. Então, você entender o que cada um sente, as necessidades de cada um, fica muito fácil de você criar essas estratégias aí para a sua academia, para melhorar a questão das ferramentas de gestão e até mesmo de coordenação ali, de você criar um ambiente mais propício, não só para o seu colaborador, mas com uma questão aí do seu cliente. Vou falar mais são 2h48 agora, eu vou falar mais uma ferramentinha que é legal a gente trabalhar. Aí eu vou lá para as partes de perguntas, que às 3h15 automaticamente se encerra a questão do Hangout. Uma outra ferramenta que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação à sala de ginástica. Tá? Eu não sei quantos de vocês aí dão aula de ginástica, se já deram, se são coordenadores de uma ginástica, se tem ginástica na academia de vocês, no estúdio, na clínica, enfim. Só que, com certeza, vocês já depararam com essas duas situações que eu vou falar para vocês. Vocês já viram aquele professor, que é um professor show, que é o cara dá aquela aula que faz fila para o pessoal entrar, só que ele geralmente é extremamente difícil de lidar, ele é meio barraqueiro às vezes, ele te dá muito trabalho, se você vai mudar alguma aula, tirar alguma coisinha ali dele, porque você acha que realmente não está condizente com o que você esperava dele, te dá problema, ele põe os clientes contra você, cria um ambiente totalmente hostil, não é fácil. Só que, em contrapartida, você tem outro professor também que faz as mesmas coisas, que se torna hostil, que é chato, que é descomprometido, e às vezes o cara tem 3, 5, 4 gatos pingados na sala, nas aulas onde o outro cara bomba. Aí a pergunta que eu jogo para vocês. Você, no lugar de cada um deles, você acharia justo ganhar a mesma coisa com aquele cara que enche a aula, que bomba, e aquele cara que põe 3, 4, 5 gatos pingados? Eu não acho. Eu acho que realmente cada um tem que ser medido de uma forma diferente, porque o comprometimento de cada um também é diferente. Então, até para administrar bem essas questões aí de saber quando vai, vamos dizer assim, remanejar alguma aula, quando vai ter que tirar alguma aula do quadro, como o uso não está muito adequado, vocês têm que ter o controle, no mínimo, da ocupação que os clientes estão tendo naquela aula desse professor. Então, vamos dar um exemplo. Se vocês têm lá, por exemplo, uma sala lá que cabe 30 clientes, vocês já têm que saber que uma zona ruim, uma zona vermelha de alerta, seria qualquer coisa que ficasse com 9 clientes em sala. Para você não serve, para você não paga nem a despesa por aluno, você não consegue nem pagar o professor direito. Então, a obrigação dele é colocar no mínimo de 31% ali a 69% dentro de uma zona, a gente fala que seria amarela, laranja, sei lá, que cor que vocês quiserem colocar, como aceitável para aquela aula continuar existindo no quadro de aulas da academia. Senão, realmente não compensa. Aí você pode fazer as mesmas coisas como eu citei na musculação. Você pode criar comissionamentos, gratificações, para cada vez que uma aula tiver numa zona que você não enxerga como adequada, quando esse professor conseguir jogar num nível X de clientes e manter, por exemplo, por 1 ou 2 meses numa zona verde, por exemplo, para cima de 70%, de 70% a 100%, você dá uma bonificação diferente para esse cara. Então, o que eu sugestionaria vocês fazerem o controle de todas as aulas de ginástica. O professor tem que fazer esse controle também. Ah, mas o cara não vai fazer isso. Isso é problema seu. Você é coordenador, você tem que engajar as pessoas a fazerem aquilo que você espera que elas façam. Porque, na verdade, você, coordenador, na academia, entre aspas, você não é nada. É o seu time que vai brilhar. Você tem que estar disposto a se doar por eles para que todos vocês realmente consigam atingir o objetivo da academia, que seja vender mais planos, seja prospectar novos clientes, que todos consigam se engajar nesse objetivo. Você está lá para subsidiar a sua equipe dos melhores recursos, dos melhores equipamentos, dos melhores treinamentos, dos melhores feedbacks corretivos, positivos, é você que é responsável. Então, não importa se isso é difícil ou não, se você vai conseguir colocar em prática ou não, a culpa é sua. Vamos pegar o exemplo do Tite, o cara não fez o que fez de forma à toa no Corinthians, o cara saiu do Corinthians, o Corinthians já desandou. Entendeu? Todo mundo sabe que o cara é capaz. Então, se uma equipe não vai bem, geralmente nós tentamos treinar ela por várias vezes, se não dá certo, geralmente a gente tem que acabar trocando o gestor ou o coordenador, porque realmente o problema pode estar sendo ele, e não a equipe, né? Então, eu indicaria que fizesse o controle dessas aulas. Então, todas as aulas de jump, de step, todas as aulas serem controladas, você vai ter tipo um caderno lá dentro, tipo uma folha de sulfite com o horário da aula e a pasta desse professor, que ele vai fazer essas anotações.
Lógico que se sua academia tiver uma câmera dentro da sala de ginástica, que geralmente a maioria delas tem, fica muito fácil do coordenador, de repente, entrar em algumas situações lá e dar uns conferes para ver como é que está. Ou mesmo o coordenador passar em alguns horários de algumas aulas que está tendo ali, ele faz a anotação dele à parte, depois faz um comparativo com o do professor. Afinal, você, coordenador, está aí para isso. Então, isso é interessante porque aí você começa a ver o quanto realmente compensa você pagar mais um professor. Se esse professor chega para reclamar com você de aula, que você tirou, que você mudou do quadro, você tem o histórico desse cara, pô, meu amigão, faz 3 meses que você está colocando só 7, 9 alunos para dentro da sala onde cabe 30, cara. Não tem jeito. E se o cliente vier reclamar com você, você vai ter que ter um grande jogo de cintura, mas você tem essa ferramenta em mãos. Só que você vai ter que saber articular, porque o cliente não quer nem saber. Então, você tem que fazer realmente o professor se engajar por isso. Então, essa ferramenta ela é extremamente importante também, principalmente quando se fala de ginástica, para ver qual professor realmente merece ganhar mais, tem que ganhar mais, não só por currículo, porque currículo às vezes não quer dizer nada, às vezes o cara pode ter um monstro de um currículo cheio técnico, só que o cara te dá um problema interpessoal na parte de gestão de pessoas que não compensa pôr o cara com toda a técnica para dentro. É mais fácil pôr um estagiário recém-formado que ele entende muito, você ensinar para ele como é que seja feito, porque mexer com a parte de gestão e com relacionamento interpessoal às vezes é muito difícil. E aí você perde muito tempo, você perde o time ali da equipe e fica ruim. Então, eu indicaria essa questão dessa ferramenta. Então, o que eu queria falar para vocês, de forma breve, controlar a visitação. Essa visitação tem que ter uma conversão de pelo menos 60% de cada cliente atendido por consultor, e somando todos eles, 60% em média para todos, ok? Da equipe geral. Na musculação, é interessante você numerar a musculação da sua academia para facilitar o atendimento e o direcionamento de um cliente, para que você não perca esse time de atender de uma forma eficaz e rápida e com qualidade. Você ganha tempo para se deslocar. Para isso, você, gestor, coordenador, tem que saber bem quem você escolhe, porque a dinâmica disso tudo depende do time que você vai colocar lá dentro, de como você, coordenador, também se posta a isso e treina essa equipe para isso. Em contrapartida, você vai ter que ter um fluxograma para controlar tudo isso aí durante todo esse dia, durante um bom período. Pelo menos você tem que ter um fluxograma de um mês para entender como é que funciona a sua musculação. Como eu falei para vocês, só vai dar para comparar mês igual com mês igual, não dá para comparar mês diferente com mês diferente. Mas os meses que tem mais movimento, por exemplo, um outubro com setembro, às vezes você pode fazer um comparativo, né? Mas não dá para você comparar, porque eu falei, um outubro, de repente, lá com janeiro, não tem como, ou um junho com um setembro, não tem como, né? E a terceira coisa, depois desse fluxograma anotado, você tem a determinação de cada professor seu cuidar de 10 clientes, no máximo 12, mínimo 8, e você criar uma carteira de comissionamento para esses professores da musculação. Lembrando dos números, 0 a 59 seria uma zona ruim, 60 a 79 seria uma zona esperada que ele faça o serviço dele. Se ele fica na zona ruim, ele ganha um pontinho negativo lá na lozinha das metas de renovação. De 80 a 89, ele ganha um percentual de bom, ou seja, ele vai ganhar um pontinho positivo por isso. De 90 a 100%, ele vai lá e ganha 2 pontinhos. E você pode criar uma bonificação para quando o cara estiver no bom e no excelente, de ganhar 5% no valor total do salário dele e 10% no valor do salário dele. Você pode pagar isso de forma de 3 em 3 meses, ou seja, trimestralmente, ou de forma mensal, de forma melhor como você acordar e achar que dá para ser feito na sua academia. Como eu falei para vocês, a questão da meritocracia eu acho que vale mais do que qualquer coisa. Na sala de ginástica é a mesma coisa, você controlar quantos clientes cabem nas aulas, por exemplo, a quantidade de clientes que cabem numa mesma sala, que você faz, por exemplo, um pilates de solo e você faz, por exemplo, uma aula de body attack, pode ser diferente, entendeu? Pela demanda de clientes que você vai ter que distribuir na sala. Então, determine essa quantidade de clientes na sua sala, estabeleça a meta de 0 a 30% com uma zona vermelha para o cara trabalhar, que seria uma zona ruim, uma zona dentro de uma normalidade esperada que você faça, porque essa aula continue existindo para que você realmente pague esse professor, você trabalhar de 31% a 69%, e qualquer coisa de 70% a 100% você trabalha com uma zona verde, que é realmente uma zona onde o professor realmente está se superando para manter aqueles alunos. E você pode determinar que, se ele ficar 1 ou 2 meses na zona vermelha em uma determinada X-aula, você pode criar uma bonificação para ele trabalhar com isso. Então, pessoal, essas as dicas que eu queria dar com essas questões de ferramentas de gestão aí para vocês no dia de hoje. Existem inúmeras outras para trabalhar, não dá para falar disso em uma hora apenas, né? Como eu falei para vocês, acredito aí até que em dezembro eu já esteja lançando o curso aí de gestão online para vocês, que vai trabalhar com a parte de liderança, gestão de pessoas, parte de vendas, telemarketing, vai ter tudo norteado para a gestão, para a parte de coordenação, quais são as ferramentas de cada departamento. Espero que, se vocês terem interesse, vocês possam fazer, porque eu acredito que vai agregar muito para vocês aí
no desenvolver dos negócios de vocês. Eu vou sair agora daqui de onde eu estou, vou voltar lá naquela página do chat, ok? Eu quero que vocês façam qualquer pergunta que vocês tenham, que eu vou estar lendo lá e respondendo para vocês, ok? Pessoal, agora eu vi um delay de áudio, porque eu liguei aquela outra aba. Se vocês tiverem algumas perguntas, quiserem colocar alguma coisa aqui, eu vou dar uma lida rápida aqui no que vocês escreveram. Para perguntar qualquer coisa. Se vocês não tiverem alguma dessas planilhas, eu posso depois tentar para vocês, para até ajudar vocês a montar a de vocês mesmos, tá ok? Pessoal, vai deixando as perguntinhas aí, se alguém tiver. Temos 15 minutos aí, porque vai se encerrar sozinho o Hangout, né? Ele tem um horário programado. Eu deixei esses 15 minutos aí, devido a alguns possíveis atrasos que podíamos ter, colocar algumas coisas referentes a isso. Pessoal, tem uma pergunta aqui da Andresa. Eu vou falar ela para vocês aqui. Vocês podem continuar deixando a pergunta de vocês aí no chat, que eu vou abrir a outra página lá, tá? Pessoal, eu vou ler aqui a pergunta da Andresa, né? Acho que vocês estão vendo, mas eu vou ler. André, como seria a remuneração das aulas coletivas? A aula dia que atingiu a meta e o professor ganha mais? Ela está perguntando, ou ele ganha mais no mês? Vamos lá. Então, Andresa, Alessandro, desculpa, estou com a Andresa na cabeça, estou maluco. Com essa questão, você vai ter que fazer um controle também, igual na musculação, um controle diário, tá? Você pode fazer o quê? Você pode, durante a semana, fazer todos os dias o controle disso, do mesmo jeito que eu falei para você na questão das vendas lá na frente. Ao fechar uma semana, você pega as aulas desse professor, você dá uma olhada como é que está, você entende se está dentro das métricas ali, né, dos parâmetros estabelecidos aí por você, ou ver se está fora. Aí precisa se saber se está fora, o que está acontecendo. Tentar entender, será que a aula dele não está tendo qualidade? Será que está faltando algum recurso de algum material que ele poderia estar indo além ou não está? Será que a sala, por exemplo, está muito quente e o ar não está refrigerando direito, que faz com que o cliente não vá naquela aula, por exemplo? Então, tem que tentar entender o porquê que esse número está ficando baixo, a primeira coisa, né? Porque não adianta você chegar e falar, está baixo, o cara tem que, apertar o cara. Não é assim. Tem que olhar para todos esses números e entender o porquê eles estão baixos ou dentro da média ou até o cara está explodindo. Até quando o cara estiver bombando lá, tem que entender o que esse carinha faz que os outros não fazem e tentar aprender com ele e, às vezes, até fazer ele ensinar o resto ou ensinar para você mesmo passar para os outros. Porque nós temos que aprender sempre com todo mundo. Ali não tem só que o cara é coordenador e o outro lá é gerente não sei de onde, não interessa. Todos ali estão para contribuir com a equipe e isso aí tem que ser bem pautado. Com a relação de fazer o pagamento disso, logicamente eu te indico você fazer isso aí só no mês. O geral desse aluno, por exemplo, numa aula de jump, você vai pegar durante todo o mês. Por exemplo, o cara deu, um exemplo, 50 aulas. Das 50 aulas, teve quantos clientes? Isso representa quanto da taxa de ocupação da sala? Ele ficou de 0 a 30? Ele está horrível, ele está no ruim, ele está no vermelho. Ele ficou de 31 a 69? Pô, ele não fez nada mais do que o esperado, eu estou pagando ele para isso.
Ah, ele fez de 70 assim, poxa, esse cara está se empenhando para fazer realmente algo a mais. Só que aí é que vai aquela coisa. Uma coisa é você ficar na zona do esperado 31, e uma coisa é você ficar na zona do esperado no 69. Então, nesse caminho aí também do que é esperado, você pode criar alguma coisinha ali a mais para esse cara, algum outro tipo de premiação, um dia de folga remunerada, alguma coisa do tipo. Não estou falando que seja isso, mas é uma ideia. E o cara que fazer os 70 100 do mesmo jeito, o cara bateu 71 e o cara bateu 99, não dá para fazer a mesma medida para as duas situações. O cara se comprometeu dentro da zona, ele se superou nível 3 e o cara se superou nível 1. Então, até isso tem que se pensar. Então, esse controle você tem que fazer, sim, diário, semanal, para entender o que está acontecendo, para ter tempo de intervenção, para não deixar fechar um mês arrebentado com um monte de problema que você não viu. Desculpa, um problema que você não viu, para você ter tempo de intervenção. Então, essa métrica é importante. Então, diária, semanal, para ter as possibilidades de intervenção, e no mês você fecha os números todos, e aí você pode dar o feedback positivo, corretivo para o cara, e as bonificações esperadas, ok? Vou abrir a aba aqui de novo para ver se tem mais alguma pergunta, que eu desliguei para não ficar dando o eco aqui para mim. Então, aí que está abrindo aqui, pessoal. Vamos ver aqui. É isso aí, Alessandro. Tá, eu vou colocar aqui, ó, Alessandro, quem estiver acompanhando isso, eu vou escrever no chat agora aqui esse percentual. A pergunta já vai colocando aí. Eu acabei de mandar a zona, as métricas aí da ginástica aí, dá uma olhada aí para vocês terem uma base do que seria um ruim, um normal e um excelente na ginástica. E eu vou mandar de musculação também, tá ok?
pessoal, colocado aí a meta da carteira de clientes passada de musculação, para vocês terem uma base de como trabalhar isso aí na musculação também. Isso aí. 8 minutos aqui, mais 7 minutos vai encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta aqui que gostaria de fazer? Bom, pessoal, ó, vou reforçar com vocês, nós temos mais 5 minutinhos. Gostaria muito aí de agradecer a participação de todos vocês aí nesse pequeno hangout aí. Como eu falei para vocês, é de uma forma breve e rápida, porque são muitos assuntos que envolvem a parte da gestão, que é impossível você falar em uma hora disso, até no que se relaciona à nossa parte técnica, é impossível falar em uma hora de um certo conceito. Espero que vocês tenham gostado, que seja mais fácil de vocês entenderem alguns números e auxiliar vocês. Vou estar disponível pelo WhatsApp, no particular, se quiserem me chamar no Facebook, onde vocês preferem chamar, para esclarecer algumas dúvidas pertinentes a esse assunto que nós falamos. Lembrando que em dezembro vamos lançar o nosso curso de gestão extremamente online. Na compra do curso, vocês vão ter a possibilidade de assisti-lo por 365 dias ainda, ou seja, ele vai ficar disponível por um ano para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que se tem alguém assistindo e é dono de academia ou é coordenador, nós estamos trabalhando também com a questão da consultoria online, ok? Tem algumas pessoas do grupo que já estão trabalhando conosco nesse sentido da consultoria online, para você que não tem condições aí de levar a nossa consultoria, de repente, até a sua academia de forma presencial, nós temos esse trabalho de consultoria online, onde nós podemos te dar todo esse suporte para que nós consigamos aí fazer um diagnóstico do seu negócio e fazer as sugestões de intervenção para melhoria, seja da área de vendas, atendimento técnico, do setor de avaliação física, de todos os departamentos aí de dentro do seu negócio. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu já vou ir me despedindo por aqui de vocês. Vou abrir aqui só para confirmar se tem mais alguma perguntinha. Beleza, pessoal, sem perguntas. Pessoal, obrigado de novo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou bom áudio, imagem, mas nós nos vemos nos próximos aí. Aí à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa para entender melhor do que foi falado aqui hoje. Podem me chamar no WhatsApp, se quiserem, via áudio, via mensagem ou mesmo por e-mail, ok? Agradeço a presença de todos. Nos falamos na próxima aí, galera. Um abraço. Obrigado.